Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal em áudio, por Luiz Cláudio Santos. Título 7. Artigos 225 a 235. Disposições Especiais. Título 7. Das Disposições Especiais. Capítulo 1. Da Fiscalização e Controle. Artigo 225. Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e controle da Câmara Legislativa e suas comissões. Inciso 1. Os passíveis de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial referidos no artigo 77 da Lei Orgânica. Inciso 2. Os atos de gestão administrativa dos poderes legislativo e executivo do Distrito Federal, incluídos os da administração indireta, qualquer que seja a autoridade que os tenha praticado. Artigo 226. A fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta pelas comissões, sobre matéria de competência destas, obedecerão, além de outras aplicáveis, às seguintes normas. Inciso 1. O requerimento de fiscalização e controle, devidamente fundamentado, poderá ser apresentado à comissão por deputado distrital, com indicação específica do ato e fundamentação da providência objetivada. Inciso 2. O primeiro subscritor ficará encarregado de sua implementação, sendo aplicável à hipótese o disposto no artigo 72, parágrafo 6º. Inciso 3. O relatório final da fiscalização e controle, em termos de comprovação de legalidade do ato, avaliação política, administrativa, social e econômica de sua edição e quanto à eficácia dos resultados sobre a gestão orçamentária e financeira, atenderá no que couber ao disposto no artigo 74. Parágrafo 1º. A comissão, para a execução das atividades de que trata este artigo, poderá requisitar ao Tribunal de Contas do Distrito Federal as providências ou informações previstas no artigo 78, inciso 5 e inciso 8 da Lei Orgânica, ou ainda valer-se do assessoramento do órgão de controle e fiscalização da Câmara Legislativa. Parágrafo 2º. Serão assinalados prazos não inferiores a 5 dias para cumprimento das convocações, prestação de informações, atendimento às requisições de documentos públicos e realização de diligências e perícias. Parágrafo 3º. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior ensejará a responsabilidade do infrator, de caráter disciplinar e administrativo, com seu prévio afastamento do cargo, até concluída a apuração, comunicando-se à autoridade competente para cumprimento das providências determinadas. Parágrafo 4º. Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso, reservado ou confidencial, identificados com essas classificações, observar-se-ão as normas cautelares previstas neste regimento interno. Parágrafo 5º. Não cabem, em requerimento de informação, pedidos de providências, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos das autoridades a quem se dirigir. Capítulo 2. Da indicação de autoridades. Seção 1. Das autoridades indicadas pelo Poder Executivo. Artigo 227. No pronunciamento da Câmara Legislativa sobre indicação de autoridades, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. A mensagem do governador com esclarecimento sobre o indicado será lida em plenário e encaminhada à comissão competente. Inciso 2. A comissão deverá convocar o indicado para ouvi-lo sobre a matéria relacionada ao cargo a ser ocupado, no prazo máximo de 10 dias, contado da leitura da mensagem. Inciso 3. A comissão deverá realizar audiência pública para que os interessados se manifestem sobre a indicação e a pessoa do indicado, seguida, se necessário, de ampla investigação sobre as alegações levantadas na audiência. Inciso 4. A arguição obedece a critérios previamente estabelecidos pela comissão, sendo a deliberação feita por votação ostensiva. Inciso 5. O parecer da comissão será encaminhado à mesa, lido em plenário, publicado e obedecido o interstício regimental incluído na ordem do dia.
Inciso 6. A discussão e a votação do parecer são realizadas conforme o estabelecido neste regimento para as demais matérias, sendo a deliberação feita por votação ostensiva. Inciso 7. O pronunciamento da Câmara Legislativa será comunicado ao governador, consignando-se o resultado da votação. Seção 2. Das autoridades escolhidas pela Câmara Legislativa. Artigo 228. Para a escolha das autoridades da competência privativa da Câmara Legislativa, serão observadas as normas seguintes. Inciso 1. Assim que vagar qualquer dos cargos, a mesa diretora fará a comunicação oficial ao plenário e abrirá prazo de 5 dias para que as indicações sejam feitas. Inciso 2. Sem prejuízo das indicações feitas por deputados distritais, cada bancada de partido político ou bloco parlamentar poderá indicar o cidadão de sua preferência que atenda aos requisitos legais. Inciso 3. Recebida a indicação pela mesa diretora, será ela publicada no Diário da Câmara Legislativa e distribuída à Comissão de Constituição e Justiça para análise dos requisitos legais e à comissão que deva analisar o mérito para a arguição. Inciso 4. O indicado que não satisfizer os requisitos legais será eliminado da escolha. Inciso 5. Observadas no que couber as normas do artigo anterior, a escolha será feita por eleição, obedecido o seguinte. A linha A. Havendo mais de 2 indicados, repetir-se-á a votação entre os 2 mais votados, considerando-se escolhido o que obtiver maior número de votos. A linha B. Em caso de empate, a indicação ou escolha recairá naquele que tiver mais tempo no exercício da função ou da atividade profissional que exija os conhecimentos necessários para o cargo ou, em último caso, no mais idoso. Capítulo 3. Do comparecimento de secretários de Estado e demais autoridades do Distrito Federal. Artigo 229. Os secretários de Estado e demais autoridades do Distrito Federal comparecerão perante a Câmara Legislativa ou suas comissões. Inciso 1. Quando convocados para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. Inciso 2. Por sua iniciativa, em entendimento com o presidente ou a presidência da comissão, para expor assunto de relevância de sua secretaria, órgão ou entidade. Parágrafo 1º. A convocação será resolvida pela Câmara Legislativa ou comissão, por deliberação da maioria de seus membros, a requerimento de qualquer deputado distrital. Parágrafo 2º. O presidente da Câmara Legislativa ou da comissão oficiará ao convocado, dando-lhe conhecimento da convocação e do assunto a ser tratado, para que, em comum acordo, estabeleçam data e hora para o seu comparecimento, em prazo não superior a 30 dias. Parágrafo 3º. Em qualquer hipótese, a presença de secretário de Estado e demais autoridades no plenário não poderá ultrapassar o horário normal de sessão ordinária da Câmara Legislativa. Artigo 230. O convocado encaminhará ao presidente da Câmara Legislativa ou da comissão, até a sessão da véspera de sua presença na casa, sumário da matéria que virá tratar para distribuição aos deputados distritais. Parágrafo 1º. O convocado, na fase destinada à sua exposição, poderá falar até 30 minutos, prorrogáveis por mais 15 pelo plenário ou por comissão. Parágrafo 2º. Encerrada a exposição do convocado, poderão ser formuladas interpelações pelos deputados distritais previamente inscritos, podendo cada um usar da palavra por até 10 minutos, exceto o autor do requerimento, que terá o prazo de 15 minutos e preferência na interpelação. Parágrafo 3º. Para responder a cada interpelação, o convocado terá o mesmo tempo que o deputado distrital para formulá-la. Parágrafo 4º. Atendidas as inscrições, poderá o deputado distrital, no prazo de 5 minutos, replicar, contestar a resposta ou solicitar mais esclarecimentos ao convocado, que disporá de igual tempo para a tréplica. Parágrafo 5º. É lícito aos líderes, após o término dos debates, usar da palavra por 5 minutos, sem apartes. Artigo 231. No caso do comparecimento espontâneo ao plenário,
essa intenção deve ser comunicada à presidência da Câmara Legislativa ou de comissão, que dará ciência do comparecimento aos deputados distritais com antecedência mínima de 2 dias. Parágrafo 1º. O secretário de Estado ou autoridade usará da palavra no início da sessão ou reunião se para expor assuntos de seu órgão, de interesse da Câmara Legislativa e do Distrito Federal, ou na ordem do dia, se para falar de proposição legislativa em trâmite relacionada com a secretaria ou o órgão ou a entidade sob sua direção. Parágrafo 2º. O secretário de Estado ou autoridade poderá usar da palavra durante 40 minutos, podendo o prazo ser prorrogado pela metade desse tempo por deliberação do plenário ou de comissão. Parágrafo 3º. Finda a exposição, o presidente concederá a palavra aos deputados distritais, respeitada a ordem de inscrição, para no prazo de 10 minutos cada um, formular suas considerações ou pedidos de esclarecimento, dispondo o secretário ou autoridade do mesmo tempo para a resposta. Artigo 232. Na eventualidade de não ser atendida a convocação feita de acordo com a lei e com este regimento interno, o presidente da Câmara Legislativa promoverá a imediata instauração do procedimento legal cabível. Artigo 233. A Câmara Legislativa reunir-se-á em comissão geral toda vez que perante o plenário comparecer secretário de Estado. Capítulo 4. Da autorização para a instauração de processo criminal contra o governador, o vice-governador e os secretários de Estado do Distrito Federal. Artigo 234. A solicitação do presidente do tribunal competente para a instauração de processo nas infrações penais comuns contra o governador, o vice-governador e os secretários de Estado será instruída com a cópia integral dos autos da ação penal originária. Parágrafo 1º. Recebida a solicitação, o presidente da Câmara Legislativa despachará o expediente à Comissão de Constituição e Justiça, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Perante a comissão, o acusado ou seu procurador terá prazo de 10 dias para apresentar defesa escrita e indicar provas. Inciso 2. Se a defesa não for apresentada, o presidente da comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la no mesmo prazo. Inciso 3. Apresentada a defesa, a comissão procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias, findas as quais oferecerá parecer no prazo de 10 dias, concluindo pelo deferimento ou indeferimento da solicitação e oferecendo o respectivo projeto de decreto legislativo. Inciso 4. O parecer da comissão será lido no expediente, publicado no Diário da Câmara Legislativa e distribuído em avulsos, sendo o projeto incluído na ordem do dia da sessão seguinte. Parágrafo 2º. Se da aprovação do projeto por 2/3 dos membros da Câmara Legislativa resultar admitida a acusação, considerar-se-á autorizada a instauração do processo. Parágrafo 3º. Em qualquer hipótese, a decisão será comunicada pelo presidente da Câmara Legislativa ao tribunal competente dentro de 2 dias. Capítulo 5. Dos crimes de responsabilidade do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e do Procurador-Geral do Distrito Federal. Artigo 235. Recebida pelo presidente da Câmara Legislativa denúncia contra o governador, o vice-governador, os secretários de Estado ou o Procurador-Geral, devidamente acompanhada dos elementos que a comprovem, ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los, mas com indicação do local em que possam ser encontrados, e desde que os fatos narrados configurem crime de responsabilidade especificado na legislação em vigor, será ela despachada à Comissão de Constituição e Justiça e às demais comissões que lhe devam examinar o mérito. Parágrafo 1º. A Câmara Legislativa somente poderá decretar a procedência da acusação com a consequente suspensão do acusado de suas funções por 2/3 de seus membros. Parágrafo 2º. Declarada a procedência da acusação, será a autoridade processada e julgada na forma da legislação especial.